Ajuste o relógio sobre a mesa. A ordem ecoa do pequeno rádio AM como se estivesse flutuando sobre a poeira acumulada do seu quarto. Antes mesmo que o seu cérebro consiga processar o sentido exato daquelas palavras, sua mão direita já se estendeu. Os dedos encontram o pino de metal frio atrás do aparelho e giram o ponteiro dos minutos exatamente para a posição solicitada. Você sente um calafrio percorrer a espinha, não pelo frescor da madrugada seca de Montes Claros, mas pela percepção tardia de que não houve hesitação. Não houve escolha deliberada. O comando entrou pelos seus ouvidos e se transformou em movimento muscular imediato, como se a sua própria vontade tivesse sido suspensa. Lá fora, o bairro periférico está mergulhado em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo estalar rítmico dos grilos e pelo sopro do vento que carrega o cheiro de terra queimada. Dentro de casa, o ar parece estagnado. O cheiro de café frio, esquecido em uma caneca sobre o criado mudo, mistura-se ao aroma metálico dos componentes eletrônicos aquecidos do rádio antigo, que emite uma luz amarelada e fraca. Você está completamente sozinho, entregue a uma insônia que já se tornou rotina, sintonizado na frequência 1440 kHz por puro costume. É uma necessidade inconsciente de preencher o vazio das horas mortas com alguma presença humana, mesmo que seja apenas uma voz transmitida por ondas invisíveis. A voz do locutor é rouca e profunda, carregada com o sotaque típico do interior mineiro. Uma cadência lenta que evoca a imagem de um estúdio apertado a poucos quarteirões de distância. Ele não parece estar lendo um roteiro comercial. Ele parece estar sussurrando segredos diretamente para a sua consciência. O locutor diz para você beber um gole de água agora, falando com uma suavidade hipnótica. Você se levanta da cama, as pernas movendo-se com uma precisão robótica. O assoalho de madeira range sob seus pés enquanto você caminha pela escuridão até a cozinha. O frescor da água armazenada no filtro de barro traz um alívio momentâneo para a garganta seca. O sabor da argila misturando-se à sensação de estranheza que começa a se infiltrar em todos os seus poros. Ainda com o copo na mão, você ouve o chiado da estática aumentar por um segundo, antes de retornar à voz calma. Ele ordena que você vá até a sala e confira a tranca da porta principal imediatamente. Sem hesitar, você deixa o copo sobre a pia e caminha pela penumbra silenciosa. A lua projeta sombras longas pelas frestas das janelas. Seus dedos tocam o metal gelado da fechadura. Está trancada, como sempre esteve, mas o ato de conferir traz uma satisfação artificial, um conforto anestésico que parece vir de fora de você. É como se seus músculos respondessem àquela frequência específica, como se a voz fosse um tendão invisível, puxando seu corpo conforme a vontade do homem por trás do microfone. O medo, que deveria ser a resposta lógica para essa perda de controle, é substituído por uma curiosidade mórbida que o mantém preso ao som. Antes de continuarmos este relato, inscreva-se no canal para acompanhar o desfecho desta madrugada e nos conte nos comentários de onde você está ouvindo esta história agora. De volta ao quarto, você se senta na beira da cama, mas seu corpo permanece rígido e em alerta. O rádio emite um chiado persistente, uma cortina de ruído branco que vibra dentro dos seus ossos e dos seus dentes. O locutor faz uma pausa longa, tão longa que o silêncio da casa se torna ensurdecedor. Nesse intervalo, você percebe que o som da respiração dele está ditando o ritmo da sua própria respiração. Você tenta puxar o ar mais devagar, tenta retomar o controle do peito, mas seu pulmão trava, esperando a próxima autorização sonora. A sincronia é absoluta. A estática diminui,
revelando um som de fundo que você não tinha notado antes. O som de centenas de outros rádios, sintonizados na mesma estação, ecoando fracamente pelas janelas das casas vizinhas, criando uma rede de sons que envolve todo o bairro. A suspeita inicial de que algo está muito errado se torna uma certeza física. O locutor finalmente quebra o silêncio com um sussurro que parece vir de dentro da sua cabeça. A voz diz, com uma autoridade que não admite contestação, para que você olhe agora para a janela e veja quem mais está acordado. Ao afastar a cortina de tecido áspero com a ponta dos dedos trêmulos, o que seus olhos encontram não é a escuridão vazia da madrugada mineira, mas um espetáculo de coordenação impossível que gela o sangue. Nas casas vizinhas, espalhadas pelas ladeiras do bairro periférico de Montes Claros, as luzes de varandas, cozinhas e quartos começam a piscar. Não se trata de um defeito na rede elétrica ou de um apagão iminente. É um padrão deliberado, uma pulsação rítmica de claridade e sombra que obedece a uma métrica invisível. Quando a luz de uma casa se apaga, a do vizinho se acende no mesmo milésimo de segundo, criando uma onda luminosa que percorre a rua, como se o bairro fosse um único organismo vivo tentando se comunicar com o céu nublado. Você percebe, com um aperto no peito, que cada uma daquelas janelas esconde alguém como você. Um insone, um prisioneiro da própria curiosidade, uma testemunha silenciosa daquela frequência hipnótica. A tensão aumenta quando você decide abrir um pouco mais a janela, permitindo que o ar seco da noite entre no quarto. O cheiro de terra e fumaça de queimada é subjugado por algo mais técnico, um odor de ozônio que parece emanar das fiações elétricas. É então que o som o atinge. O chiado do rádio AM não está mais confinado ao seu pequeno aparelho sobre o criado mudo. Ele está em todo lugar. O som da estática e a voz rouca do locutor ecoam com um leve atraso, um delay metálico que vem das cozinhas, dos quartos e das salas de todas as residências ao redor. É uma sinfonia de ruído branco, um coro de frequências de 1440 kHz, que transforma a vizinhança em uma gigantesca caixa de ressonância. Você não está apenas ouvindo o rádio, você está dentro dele, mergulhado em uma rede sonora que anula qualquer possibilidade de isolamento. A voz do locutor retorna, mais nítida agora, ignorando o caos visual lá fora. Ele pede, com uma polidez que beira o sinistro, para que você caminhe até o centro da sala e se sente no chão, de frente para a porta principal. Seus pés se movem sem que você dê a ordem consciente. O assoalho está frio, uma temperatura que deveria incomodar, mas, à medida que seus joelhos tocam a madeira e você se acomoda na posição solicitada, uma sensação de conforto anestésico começa a se espalhar pelo seu corpo. É como se a obediência removesse o peso da existência, como se entregar sua vontade para aquela voz fosse a solução para todas as angústias da sua vida solitária. Não há menções a deuses antigos, conspirações governamentais ou invasores espaciais. A explicação não existe, e a ausência dela é o que torna tudo mais aterrorizante. Existe apenas o locutor, sua cadência mineira e o comando direto dizendo para preparar o espírito para o que vem pela frente, pois o tempo da dúvida está acabando. Em um lampejo súbito de lucidez, uma fagulha de resistência brilha no fundo da sua mente. Você tenta lutar contra o transe. Seus olhos se fixam no rádio, que agora parece um ídolo sagrado, emitindo luz âmbar no canto da estante. Você decide que precisa desligá-lo, que precisa quebrar aquele feitiço antes que seja tarde demais. Sua mão direita, com um esforço sobre-humano, começa a se estender em direção ao botão de volume. Você sente cada fibra muscular protestar, como se estivesse tentando mover um braço de chumbo. Centímetro por centímetro, seus dedos se aproximam do aparelho, mas, quando estão a apenas um suspiro de tocar o plástico aquecido, o movimento cessa abruptamente. Uma barreira invisível,
uma pressão sólida feita de som, impede que você avance. A voz no rádio ri suavemente, um som seco que lembra folhas mortas sendo esmagadas. Diz que ainda não é o momento e que você não deve tentar apagar a luz antes que a escuridão termine de entrar. Você percebe, com uma clareza desesperadora, que sua autonomia é uma camada fina de gelo derretendo rapidamente sob o calor daquela frequência constante. O eu que tomava decisões, que escolhia o que comer ou quando dormir, está sendo dissolvido, substituído por um conjunto de reflexos condicionados pela vibração sonora. O rádio não está mais apenas no ambiente. Ele está vibrando dentro dos seus dentes, ressonando na sua caixa torácica, fundindo-se ao seu sistema nervoso. Você é agora uma extensão da antena da rádio, um terminal receptor humano aguardando a próxima instrução. O silêncio volta a cair sobre a transmissão, mas desta vez é um silêncio carregado de expectativa, um vácuo sonoro que suga a coragem que lhe restava. Então, o locutor aproxima-se tanto do microfone que você consegue ouvir o estalar dos lábios dele ao se abrirem. Ele sussurra algo que faz seu coração parar por um instante. É o seu nome completo, pronunciado com uma perfeição absoluta. Ele conhece você. Ele sempre soube quem estava do outro lado. Com uma suavidade paternal e terrível, ele finaliza o comando. Chegou a hora de abrirmos a porta para o que está lá fora. Seus dedos, que minutos antes pareciam pertencer a um estranho, agora se movem com uma precisão mecânica enquanto você se levanta do chão gélido da sala. O ar, em Montes Claros, nesta madrugada seca, parece denso, dificultando cada movimento voluntário, mas facilitando cada gesto imposto pela voz mineira. O corpo caminha em direção à porta principal. Você alcança a tranca. O metal da chave está gélido, uma temperatura que contrasta com o calor febril que emana do seu peito, onde o rádio instalou um segundo coração rítmico. O comando do locutor ecoa. Apenas o trinco, meu filho. Deixe o caminho livre, mas não ouse olhar. Você gira a chave. O estalo metálico ressoa pelas paredes nuas, soando como um disparo no silêncio da periferia. A porta está livre. O mundo lá fora, com vizinhos sintonizados na mesma frequência de 1440 kHz, possui um convite mudo para entrar no seu santuário solitário. O locutor não permite que você processe a gravidade do ato. A voz dele, saturada de uma proximidade física que faz os pelos da sua nuca se arrepiarem, exige o sacrifício final da sua percepção. Feche os olhos. Ordena ele num sussurro que carrega o cheiro de eletrônicos antigos. Você obedece, as pálpebras caindo como guilhotinas sobre sua visão. A escuridão interna é povoada por flashes de estática que dançam ao ritmo da pulsação do rádio. Agora, conte até 30, diz a voz, num tom solene. Não importa o barulho no corredor. Não abra os olhos até eu autorizar. Se a luz entrar antes do tempo, a escuridão nunca mais sairá. Você começa a contagem interna, um cronômetro humano programado pela frequência. Não importa o frio cortante que sentir tocando sua pele agora. 1, 2, 3. No corredor que leva aos quartos, o som da estática transforma-se em algo orgânico, um chiado que imita pulmões humanos cansados. 14, 15, 16. Então, o primeiro estalo ocorre sobre o assoalho de madeira. É um som seco, inconfundível, o peso de algo pressionando as tábuas que você conhece tão bem. O medo deveria ser um grito, mas a voz do rádio funciona como um anestésico potente, mantendo seu sistema nervoso em dormência absoluta. Quem cruzou o limiar da porta que você acabou de destrancar seria um dos vizinhos da rua, agindo como um autômato sob a mesma ordem? Ou algo mais antigo, uma presença que habitava o vácuo entre as estações de rádio, encontrando uma âncora física no seu lar? 22, 23.
24. Você sente a presença pesada se aproximar de você. Os passos param exatamente atrás de você. Você sente o deslocamento de ar e uma mudança na pressão atmosférica da sala. O cheiro de café frio é substituído por terra molhada e ozônio, como se uma tempestade estivesse contida dentro de casa. A dúvida floresce. Seria tudo isso apenas o resultado de uma hipnose coletiva vinda de um estúdio em Montes Claros? Ou será que você sempre desejou que alguém tomasse as decisões por você? A solidão destas madrugadas mineiras sempre foi um fardo, e a abdicação da alma em favor de uma frequência constante parece o único alívio para a sua insônia. A presença respira fundo acima do topo da sua própria cabeça. 29. 30. O silêncio que se segue é pesado. O rádio emite um estalo seco e a transmissão sai do ar. A luz âmbar se apaga, deixando a sala em penumbra. O locutor partiu, mas o silêncio não é vazio. Está ocupado. Você percebe que a frequência ainda vibra nos seus dentes. Você é agora um terminal receptor permanente. Para sua segurança e para mantermos o monitoramento desta frequência em Montes Claros, inscreva-se no canal e ative as notificações. Precisamos saber se a transmissão também alcançou você. Reporte qualquer comando nos comentários abaixo. Nossa proteção depende dessa vigilância mútua. Durma. Esteja pronto para a próxima chamada na madrugada. A frequência voltará em breve e estaremos todos ouvindo atentamente na escuridão total.